esteja convosco. E está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode aplaudir com vontade essa palavra. Vem, Espírito. Levanta a mão em pé, essa unção, vem. Vem, Espírito, vem incendiar. Vem incendiar nossa nação. Aviva São Pedro. Aviva São Pedro com a tua unção. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, vem, Espírito. Vem incendiar. Vem incendiar nossa nação. Aviva os renascidos. Aviva os renascidos com a tua unção. Vem incendiar. Vem incendiar nossa nação. Aviva, aviva os renascidos com a tua unção. Amém. Amém. Agora nós vamos pegar a nossa oração de Pentecostes. Senhor Jesus Cristo, renove nossos dias os teus milagres, para que possamos ver a força da tua misericórdia, que a ação do teu Espírito Santo, que modelou os teus discípulos e deu início à tua igreja, seja a mesma hoje e sempre. Renove nossos dias o vigor de Pentecostes. Abre os nossos corações para sentir a tua presença. Abre a nossa mente para compreender a tua palavra. Inunda a nossa alma com a ação do teu Espírito. Que vejamos os teus milagres, curas, libertações e conversões em nosso meio. Que a nossa comunidade seja testemunha viva da tua palavra. Que Pentecostes seja para nós um novo começo de unidade entre todos aqueles que proclamam o teu nome. Que a intercessão da tua mãe, presente naquele santo e extraordinário cenáculo, faça-nos vivenciar um novo Pentecostes. Amém. Podemos sentar um pouquinho, fazendo um favor. Naquele dia, começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judeia e da Samaria. Depois da morte de Estevão, exatamente depois da morte de Estevão, o primeiro a dar vida por Jesus Cristo, ele é apedrejado logo depois de Pentecostes. Jerusalém inteira jogou pedra em Estevão, porque ele testemunhava que Jesus Cristo havia ressuscitado dos mortos.
E ainda mais que salvação, a partir daquele instante, era só em Jesus Cristo. Ele pregava para o judeu a conversão dos judeus a Jesus Cristo. É interessante a revolta de Jerusalém, dos judeus, contra Estevão. Essa mesma revolta eles tiveram na sexta-feira santa, quando gritaram: crucifica, crucifica. Agora o sumo sacerdote rasga de novo as vestes, como fez com Jesus Cristo, e a cidade inteira começa então a apedrejar Estevão. E diz a palavra que a partir desse momento, naquele dia, começou uma grande perseguição contra toda a igreja de Jerusalém. Não só com Estevão, mas com todos aqueles que pregassem o nome de Jesus Cristo. Quem pregava o nome de Jesus Cristo era perseguido, era expulso das suas casas, levado para as prisões, martirizado de todos os modos, e ainda os seus bens eram caçados. E todos, com exceção dos apóstolos, saíram de Jerusalém, se dispensaram, diz a palavra, pelas regiões da Judeia e da Samaria. E algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram o grande luto por causa dele. Pode aplaudir essas pessoas. Saulo, porém, devastava a igreja e entrava nas casas, arrastava para fora homens e mulheres para tirá-los na prisão. Este Saulo, vocês sabem que depois ele recebe uma recompensa do Senhor. Ele de Saulo vai se tornar Paulo. Mas nesse primeiro minuto, ele devastava a igreja de Jesus Cristo, entrando nas casas com a autoridade do sumo sacerdote, com a autoridade religiosa, com a autoridade policial, levando para a prisão todos aqueles que falassem no nome de Jesus Cristo. Não precisava nem pregar Jesus Cristo, precisava somente falar no nome de Jesus Cristo, para que tivesse razão para prendê-los. Mas é interessante o que aconteceu depois que eles saíram de Jerusalém. Quando saíram de Jerusalém, entretanto, aqueles que tinham dispensados, ia por toda parte pregando a palavra de Deus. Pode aplaudir isso. Saíram de Jerusalém, mas não deixaram de falar de Jesus Cristo. Pelo contrário, o sangue de Estevão que foi derramado, escorreu no chão, parece que foi semeado, e as pessoas saíram pregando, falando de Jesus Cristo. Filipe desceu a uma cidade de Samaria e anunciou-lhes o Cristo, e as multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos unânimes escutavam, pois viam os milagres que ele fazia no nome de Jesus Cristo. Pode aplaudir. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados, e era grande alegria naquela cidade. Pode aplaudir. No meio das perseguições, no meio do sofrimento, no meio da morte, a palavra de Deus se espalhava. A palavra de Deus ia crescendo, e aparecendo sinais que o Cristo estava no meio deles. E qual eram os sinais? As curas, as libertações. As pessoas que tinham possessão eram libertas no nome de Jesus Cristo. E as grandes multidões se reuniam em torno deles. Isso aqui não era feito pelos apóstolos, não. Os apóstolos ficaram em Jerusalém.
era feito pelos leigos, podemos dizer assim. Era exatamente feito por pessoas que talvez não tivessem tanto preparo, mas eram cheias do Espírito Santo de Deus. Aí a igreja cresceu. Foi exatamente aí, quando ela saiu de Jerusalém, é que ela se espalha pela Samaritânia, por Betânia, por toda a Judeia. E aí, meu filho, no meio da perseguição, a igreja cresce. Sempre vai ser assim. No meio da perseguição, a igreja cresce. Pode aplaudir que é verdade. Porque parece que o Espírito Santo, o Espírito Santo dá um novo vigor no meio do sofrimento. No meio do sofrimento, no meio de toda a tribulação, o Espírito Santo levanta os discípulos de Jesus Cristo para pregar Jesus Cristo com poder, E graças a Deus, é isso que nós estamos vivendo. É exatamente isso que nós estamos vivendo. Hoje a igreja é perseguida, é extremamente perseguida. A doutrina que a igreja prega é extremamente perseguida. Os mandamentos do Senhor são extremamente perseguidos. Falar de Jesus Cristo hoje se torna até motivo de gozação, principalmente quando você fala que tem que viver a palavra de Jesus Cristo. Parece que as pessoas querem até ouvir falar de Jesus Cristo, e gosta até de ouvir falar em Jesus Cristo, mas ouvir falar, entrar no ouvido, descer para o coração e dar fruto, ou renunciar a alguma coisa por Jesus Cristo, aí é outra coisa diferente. Nós queremos ouvir, nós queremos cantar, nós queremos até levantar os braços, mas na hora de dar fruto para Jesus Cristo, a gente muda totalmente. Na hora de defender a nossa fé, na hora de defender a igreja de Jesus Cristo, nós não temos coragem de defender a igreja de Jesus Cristo. Nós não temos coragem de falar do pecado para aqueles que estão no pecado. Pelo contrário, nós nos calamos. Mesmo quando nós sabemos que o fruto do pecado é a morte. Nós sabemos disso. Mas nós já estamos tão acostumados com a morte, nós estamos tão acostumados já na escuridão, nós já estamos tão acostumados com Satanás e com os movimentos que Satanás faz, que para nós tanto faz como tanto fez. E olha que nós ainda somos um povo bonzinho, nós ainda somos um povo de oração, nós ainda somos um povo que acredita. Mas nós acreditamos, mas a nossa fé é simplesmente para nós. Se a gente acreditasse por nós e pelos outros, aí a coisa seria diferente. Nós estamos num país, ou numa América Latina, a mais católica do mundo. Mas parece que é a mais pagã do mundo. Aquele zelo, não posso nem usar a palavra fanatismo, porque se fosse fanático, que dera se a gente fosse fanático por Jesus Cristo. Nós não somos. Nós somos fanáticos pela seleção brasileira, nós somos fanáticos pelo partido, o nosso partido, nós somos fanáticos pelas algumas coisas, pelo nosso time de futebol, mas pela igreja, por Jesus Cristo, pela doutrina de Jesus Cristo, não, nós não somos. E quando você chega nas ruas de Jerusalém, quando você vê a fé dos judeus, mesmo não acreditando que Jesus Cristo é alguma coisa, que eles não acreditam em Jesus Cristo, mas acreditam em Deus Pai, único, somente Deus Pai. E quando a gente olha para a fé dos muçulmanos, a gente fica impressionado com eles. E nós que temos Jesus Cristo, que é o Filho de Deus vivo, presente no nosso meio, nós negamos o Senhor, temos vergonha do Senhor e deixamos o Senhor para nós, e aí dizemos, mas eu tenho fé. Mas a fé é só para dentro do meu peito. Fé não é catarro. Fé não é catarro para ficar dentro de você de jeito nenhum. Tiago diz, mostra a tua fé, sem obra que eu mostro a minha com... Nem responder tem coragem.
Mostra. Quem diz isso é Tiago. São Tiago diz: mostra a tua fé sem obra, que eu mostro a minha com. Porque fé sem obra é totalmente morta, totalmente morta. Precisa ter fé, precisa ter obra para ter fé. E nós não temos fé, e por isso não temos obra. E sem obra também não adianta ter fé. É o que diz a palavra: esses tinham fé em Jesus Cristo, saíram de Jerusalém, espalharam Jesus Cristo pelo mundo, a doutrina de Jesus Cristo pelo mundo, e agora levaram as multidões seguir com atenção. Pode aplaudir isso. Seguir com atenção. Levaram as multidões seguir com atenção. Eu não sei o futuro da nossa fé. Eu acho que o futuro da nossa fé é aquilo que Jesus Cristo pergunta. Jesus Cristo faz uma pergunta que eu acho que nós já estamos vivendo. Eu acho que nós já estamos, no mínimo, 80% do final da pergunta de Jesus Cristo. Quando ele diz: será que quando eu voltar eu vou encontrar fé nesse mundo? É a pergunta que Jesus Cristo faz. Eu acho que se ele voltar hoje, ele vai encontrar 80% dos batizados, não evangelizados, que não acredita nele. Que não acredita nele. E os 20% que acredita, fica entre aquela balança, quando ele diz: ou seja, quente ou, porque os mornos eu vou. Pronto. Nós estamos entre. Vamos ser muito sinceros. Nós não podemos mentir. Nós somos quente. Nós somos quente para valer. Mais quente do que as águas de Caldas Novas. Nós somos. Não somos. Mas em compensação nós somos frios. Nós somos frios? Também não somos. Então nós somos e vamos todos para o inferno. E vamos para o inferno. Ou seja, quente, ou seja, frio, porque os mornos eu vou vomitar. Quem quer ser vomitado pelo Senhor, levanta as mãos. Basta levantar só uma mão, é suficiente. Só essa senhora. Só essa senhora vai ser vomitada pelo Senhor. Então você vai ter que se gelar. Você vai se gelar, meu filho. Ou vai esquentar para valer. Ou vamos esquentar para valer. Ser frio é muito ruim. Ser frio é estar morto. Ser frio é estar morto. Morto, quando ainda está quente, a gente diz o quê? Acabou de morrer. Está quente ainda. Não esfriou total. Não esfriou total. A maneira que as pessoas lá do Nordeste, no tempo do meu pai, sabia que a pessoa estava morrendo, porque ela pegava no pulso, que até hoje eu não descobri onde é que fica esse pulso. Meu pai sabia. E ele acompanhava as pessoas que iam morrendo, e ele ia pegando no pulso. Começava aqui, passava para cá, depois aqui. E aí ele dizendo: está morrendo, daqui mais uns 10 minutos vai acabar de morrer, porque o pulso está parando. Então nós estamos assim. Nosso pulso está mais ou menos batendo, mais ou menos fraco, mais ou menos. E parece que nós não conhecemos Jesus Cristo. Parece que verdadeiramente nós não conhecemos Jesus Cristo. Nós não temos compromisso com Jesus Cristo. Ou temos medo de Jesus Cristo. Nós temos medo do céu de Jesus Cristo. Nós temos muito medo deste céu. Este céu só pode ser muito ruim. Porque todos nós, principalmente os cristãos, lutam todos os dias para ir para o inferno. Há uma luta imensa para ir para o inferno. Negamos Jesus Cristo, não acreditamos em Jesus Cristo, escarramos Jesus Cristo e nos agarramos com tudo que está contra a Sagrada Escritura. Tudo que está contra a Sagrada Escritura,
nós gostamos e apoiamos e votamos e insultamos Deus com a nossa falta de fé. Então a pergunta de Jesus Cristo será: se quando eu voltar, eu espero que Ele não tarde a voltar, por misericórdia que Ele volte logo, por misericórdia que Ele se manifeste logo, que aconteça o que está escrito em Apocalipse, esse arrebatamento qual nós esperamos. Se Ele quiser salvar mais algumas pessoas, Ele tem que voltar logo, Ele não pode demorar. Se Ele demorar, quem entrou no céu entrou, porque a partir de agora não entra mais. Não entra mais. Ele tem que voltar logo, por misericórdia. E essa deve ser a nossa oração: Maranata, Maranata, venha Senhor Jesus, venha Senhor Jesus. Se você quiser que teus filhos vá para o céu, você tem que começar a pedir ao Senhor que leve logo. Principalmente eles que ainda são crianças, ainda não se perderam, porque nós temos uma geração de perdidos, totalmente perdidos. Eu estava no shopping esses dias, e eu estava na vitrina namorando com um par de sapatos. Estava perguntando quando é que eu vim aqui para comprar esse sapato. E aí passou duas adolescentes, já deveria ter aí pelo rosto, deveria ter de 16 a 17 anos. Aqui, Ceará, a gente sabia a idade do jumento pelos dentes. Você abre a boca do jumento para saber a idade, mas aqui a gente vamos dizer pelo rosto. Pelo rosto deveria ter essa idade. As duas adolescentes se abraçando e se beijando, e pararam na minha frente, tranquila, em paz, e se beijando. Eu simplesmente pensei no meu coração: Senhor, se ainda tem salvação para essas moças, leve agora. Se elas ainda podem entrar no purgatório, não deixe cair direto no inferno. Ainda são muito novas, quem sabe ainda tem cura, ainda tem libertação. Santa Rita de Cássia pediu ao Senhor que levasse os 2 filhos dela antes que eles cometessem um assassinato, antes que eles vingassem a morte do pai. Não foi isso que está na biografia dela? Aliás, eu vi o corpo dela lá em Santa Rita de Cássia. Prometi nunca mais voltar lá. Longe, difícil para chegar, sobe o monte. Mas eu fui lá conhecer a história dela. E ela orou pela conversão do marido, e mataram o marido, e ela percebeu que os filhos iam vingar a morte do pai, então ela clama ao Senhor. Ela ora ao Senhor, ela pede ao Senhor, dizendo: Senhor, leve os meus filhos, Senhor, agora, antes que eles cometam pecado e perda a alma. E aí eles pegaram uma virose e morreram logo em seguida. Pode aplaudir Santa Rita de Cássia. Porque é melhor morrer do que pecar, vai dizer Santo Agostinho. É melhor morrer do que pecar. Mas nós estamos tão amigos do pecado, nós somos tão íntimos do pecado, que para nós o pecado é que é gostoso. E nós devemos clamar ao Senhor por isso. Nós devemos pedir ao Senhor por isso. Eu geralmente peço. Eu digo: Senhor, se é pelo caminho do sofrimento que eu vou ganhar salvação e pagar pelo pecado que eu já cometi, então mande sofrimento. Se é pelo caminho da doença, mande a doença. Eu tenho que me purificar em vida, porque depois não adianta, depois não dá mais para voltar aqui e recomeçar, não dá. Está escrito hoje: eu sou o pão da vida de Jesus Cristo. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Aplauda o Senhor. É promessa de Jesus Cristo, é riqueza de Jesus Cristo para mim e para você. Quem vem a mim. E por que nós não vamos até Jesus Cristo? Porque temos medo de Jesus Cristo, ou não conhecemos Jesus Cristo,
A partir do momento que você conhece Jesus Cristo e começa a servir Jesus Cristo, amar Jesus Cristo, essa fome que as pessoas têm do pecado desaparece no nome do Senhor. Essa sede que as pessoas têm do pecado desaparece no nome do Senhor, porque a água que elas têm necessidade agora é a água prometida para a samaritana. Samaritana era uma senhora lá de Samaria, que parece que um espírito de prostituição acompanhava. Ela já tinha tido quantos homens? 5 homens. E Jesus vai dizer: mas o que tu tens agora também não é teu. Não é teu. Então ela verdadeiramente era perseguida. E de repente o Senhor vai dizer para essa mulher: ah, se tu conhecesse o dom de Deus, eu ia te dar uma água, tu ia me pedir e eu te daria uma água que mataria a tua sede para a vida eterna. Pode aplaudir o Senhor. Tu beberia dessa água, da água que eu te dar, e nunca mais tu terás sede, promete o Senhor. Ele hoje diz: aquele que bebe da minha água nunca mais terá sede, diz o Senhor. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me viste, mas não acreditais, diz o Senhor. Não acreditais, diz o Senhor. O problema é que verdadeiramente nós não acreditamos. Nós vimos os milagres, nós vimos as manifestações poderosas do Senhor, nós somos testemunho das curas que o Senhor faz no nosso meio, principalmente nós da paróquia de São Pedro, principalmente nós que estamos aqui todas as quintas e todas as quartas, e nós estamos aqui convivendo com os milagres. Nós estamos aqui totalmente íntimos dos milagres, das obras do Senhor, das manifestações do Senhor, mas nós não acreditamos. Nós não acreditamos. Como é que eu sei que vocês não acreditam? Pelos atos, pela maneira. Não é porque você levanta as mãos, não. O inimigo também pode levantar as mãos. Lá no centro espírita, eles levantam as mãos. E lá no centro espírita, eles batem palma também, e toca tambor e bateria melhor do que o rapaz aí. Com toda certeza. Eles dançam. Mas só que não é de Deus. Não é para agradar a Deus. Era para agradar a entidade que eu não sei quem pariu. Então, amados, como é que eu sei que vocês também não têm tanta fé? 10 de quarta-feira de cinza, 40 dias da quaresma e mais essas 3 semanas da ressurreição de Jesus Cristo, que dá 21 dias. 40 com mais 21, 61 dias. Eu convoquei vocês para trabalhar na semana de Pentecostes. E disse para vocês que o último dia era domingo. Quando foi domingo, a coordenação me disse: padre, mais uma semana. E aí fizeram eu tentar animar você para se inscrever até amanhã à noite. Até amanhã à noite. Mas por que tanta demora? Por que tanta dificuldade para servir o Senhor? Esses envelopes que voltaram, os que voltaram até agora, foi distribuído mais de 20 mil envelopes. Eu mandei fazer 50 mil. Porque o rapaz me disse: não, o mesmo vai sair quase o mesmo preço, de 30 mil para 50 mil. Falei: então faz 50 mil. Uns 30 mil deve estar na garagem, 20 mil distribuí para vocês, e voltou. Eu não estou bem lembrado do número, eu gosto de ser exato, mas eu não estou lembrado do número. Mas não chegou a 400 envelopes. Até agora. Vocês estão esperando enterrar o morto. E vocês não vão enterrar, eu vou enterrar todos vocês. Acredite.
Mas isso é falta de fé, amado. Isso é falta de fé. Teve até uma senhora que veio me entregar o envelope com uma proposta indecente. Proposta indecente. Ela me entregou o envelope fechado. Não era nem fechado, grampeado. Tinha mais de 50 grampos no envelope. Diz: está aqui o envelope, mas eu tenho que ir lá na minha casa celebrar uma missa lá. Eu falei: pega o seu envelope e vá para o inferno. Não posso fazer nada. Não estou vendendo missa. A missa não tem preço. Eu não vou na tua casa nem de visitar a Marina celebrar uma missa. Não vou. Se quiser, venha para a igreja. Então ele diz: pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, de Jesus Cristo. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas ressuscite no último dia de Jesus Cristo. Aplauda isso. É a promessa de Jesus Cristo, que ressuscite no último dia. Pois essa é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. É a promessa de Jesus Cristo. É exatamente a promessa de Jesus Cristo. Eu ressuscitarei aqueles que acreditam em só nele. Só nele. Eu gosto muito do Buda, porque ele parece até comigo. Barrigudinho, bonitinho, mas não salva ninguém. Igual eu. Não salva ninguém. Não adianta você gostar de quem não te salva. Nós temos que aprender a gostar de quem salva, de quem salva, de quem salva. E nós temos que orar também pelos padres. Eles têm que pregar isso. Eles têm que pregar essa verdade. Nós pregamos tantas coisas, mas não pregamos Jesus Cristo. Não adianta pregar Jesus Cristo. Ontem eu fui confessar com um padre bonzinho, amiguinho, maravilhoso. Eu tinha uma missa para celebrar e eu fui confessar, e o padre começou. Eu contei os meus pecados, que eu xingo vocês, que eu detesto algum de vocês, e fui contando meus pecados, contando, e aí ele começou a falar, e falou de um monte de coisa, e ele começou a falar, e falou, e foi me ensinar como fazer exercício, isso na confissão, que eu deveria procurar yoga, que eu deveria procurar não sei o quê, que eu deveria procurar isso, que eu deveria me tranquilizar. E na medida que o padre foi falando, me deu um sono, uma vontade de dar uns tapas no padre. Eu pensava comigo: manda eu embora, me dá absolvição. Aí no final ele deu, e eu perguntei para ele: qual é a minha penitência? Penitência é que você vá relaxar. Vá relaxar. Essa penitência eu não vou cumprir nunca. Nunca. Não vou. Talvez o padre que é psiquiatra, psicólogo, psico não sei o quê, tenha visto um doido na frente dele. Mas eu não posso relaxar, porque se eu relaxar, a vaca vai para o brejo. A vaca vai para o brejo. Nós já temos muita gente relaxada no nosso meio. Já temos muita gente calma demais, preguiçosa demais, descansada demais. Você é descansado? O inferno está cheio de gente que descansou muito nessa cidade. Não podemos ficar tão relaxados. Ah, mas você vai morrer, graças a Deus. Ah, você vai dar uma parada cardíaca, graças a Deus. O nosso fim será o nosso fim e nada vai mudar. Nada vai mudar. Para o céu nós estamos indo. Para lá sim, vale a pena. Padre Pio nunca tirou umas férias. 50 anos chagado, nunca tirou umas férias. E o que mais a gente faz hoje é tirar férias. É o que mais a gente faz. Gostamos de uma férias. E para quê? Para pecar.
Só para pecar, não é para descansar não. É para ir para os forró, para ir para as borradas, é para ir não sei para onde, é para assistir filmes miseráveis, para fazer um monte de coisa que vai te levar para o inferno depois. Vem me seguir, diz Jesus Cristo. Porque o caminho é estreito, a porta é estreita, mas lá no fim tu verás que foi bom me seguir. Vai cantar? Vem me seguir. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada você é feliz. Por quê? Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender. Você vai entender porque é bom servir. Ele quer uma resposta todo dia. Todo dia De você, irmão. É difícil a caminhar. É difícil a caminhada. Por isso ele estende a mão. E por isso ele te estende a mão. Então vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom.